Galera, vamos ver hoje estática, algo que cai bastante no ITA, todos os vestibulares, e o ITA é mestre em deixar isso aí difícil pra caramba. E a teoria de estática é bem tranquila, bem rápida, e claro, eu vou pular aquelas coisas de fio, essas porras assim que praticamente não cai. Eu vou fazer exercício disso, mas teoria eu vou deixar de lado, tá? Agora, se eu vou fazer de fio, etc, mas essa aula é só de teoria, e é uma teoria bem tranquila, bem rápida, tá? Bom, vamos começar. A primeira coisa de estática que tem que aprender é sobre centro de massa. Primeiro de tudo, diferenciar de um ponto material a um corpo extenso. Ponto material você pode considerar qualquer corpo em que as dimensões são desprezíveis. Corpo extenso não. A estática trabalha com corpos extensos, onde o ponto de aplicação da força importa, certo? Mas primeiro, vamos ver um pouco sobre centro de massa. Cara, centro de massa, centro de gravidade, é basicamente o ponto onde toda a massa do corpo pode ser considerada. No caso, tem, por exemplo, sei lá, um triângulo. Pode ser quadrilátero, pode não ser, fica à vontade. O centro de massa dele está no baricentro. Por quê? E isso a gente vai ver em aula de geometria plana cedo ou tarde. Porque o baricentro de um triângulo o divide em 6 triângulos de mesma área. E por ele dividir 6 triângulos de mesma área, se o triângulo é uniforme, mesma área, quer dizer que como a densidade é uniforme em toda a sua extensão, cada triângulo de área Azinho vai ter uma massa igual, né? Porque, ora, densidade superficial, ou seja, por área, é massa por área. Se eu tenho para cada triângulo a mesma área, cada triângulo tem a mesma massa. Portanto, o baricentro é o centro de gravidade, ou de massa, no caso. Lembrando que centro de gravidade você considera em campos gravitacionais uniformes. Você não pode considerar que centro de gravidade de um corpo extenso muito longo, por exemplo, que começa aqui na Terra e vai lá para Júpiter, sabe? Você não pode considerar isso, não faz sentido. Até faz, mas agora, no espaço sozinho, aí não faz muito sentido centro de gravidade. Tá, também tem outros. Para as figuras geométricas, o cálculo do centro de massa ou de gravidade é bem simples. É só você pegar o centro geométrico do corpo. Um quadrado, por exemplo, é um conjunto de diagonais. Triângulo, baricentro. E assim por diante. Certo? Mas agora, vamos supor, um sistema de partículas, no caso. Eu tenho, sei lá, N partículas, quero saber qual que deve ser... Não, vou deixar aqui. Eu tenho um sistema de N partículas, quero saber qual é o centro de massa desse sistema. Como eu faço isso? Tranquilinho. Vamos supor, eu vou colocar um sistema de eixos cartesianos aqui. Um sistema tridimensional. Certo? Coloco o sistema de eixos cartesianos aqui. Aqui vai ser o meu eixo X, meu eixo Y e o meu eixo Z. Certo? Aí vamos supor, tem uma partícula aqui. A partícula 1. Tem uma aqui. Partícula 2. Tenho outra aqui. A partícula 3. E assim por diante. Eu quero saber qual que é o centro de massa. Qual que é o centro de massa desse sistema? Bem tranquilo. O centro de massa, vou colocar aqui, ó, centro de massa em coordenadas x, y, z é dado da seguinte equação. O x de centro de massa ele é dado como o somatório de todos os produtos massa, posição de cada partícula. No caso, m1x1 mais m2x2 mais blá 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 até mnxn, e você divide pela soma das massas, m1 mais m2 mais blá 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 até a enésima massa. Certo? Ou seja, basicamente é uma média ponderada dos produtos posição massa, sendo que os pesos são as massas. Detalhe, isso aqui, analogamente, né, isso serve para o y centro de massa, né, troca o x por y, e o z do centro de massa, se troca o x pelo z. Mas detalhe que essa equação vale para qualquer centro que você quer calcular. Qualquer centro que você quer calcular de grandeza central. Por exemplo, centro de gravidade. Você troca o x pelo vetor peso. Centro de... centro de velocidade. Quer dizer, a velocidade do centro de massa, por exemplo. V do centro de massa. M1, V1, mais M2, V2, e assim por diante.
dividido pela soma das massas. M1 mais M2, até blá blá blá. E para aceleração também, certo? Essa é uma fórmula meio que genérica. Beleza. Vamos dar um exemplo para cálculo de massa que não seja de partículas. Mas, por exemplo, vamos supor que eu peço para calcular o seguinte, ó. Eu tenho aqui um disco homogêneo, né? Um disco homogêneo. Opa, num eixo cartesiano. Deixa eu trocar aqui. Em um eixo cartesiano. Eu tenho que comprar meu trabalho maior. Em um eixo cartesiano, que é Y, que é X. E esse disco tem um raio R. Certo? Esse aqui é o meu disco. E ele tem um raio R. Rzão, no caso. Só que acontece. E aí, esse disco, ele tem uma espécie de cavidade, digamos assim. Ele tem um buraco de raio... Bem, pensa, isso aqui é R, que é R sobre 2. De raio R sobre 2. Certo? Que é R sobre 2. R. Eu quero que você calcule o centro de massa desse disco. Desse disco com buraco. Pausa e tenta fazer. Muito bem. Qual que é o bizu? Geralmente quando você tem calculação de massas de figuras com buracos, uma ideia interessante é você considerar que a área dos buracos é uma área negativa. Ou seja, vamos pensar, eu quero calcular o centro de massa disso daqui. Certo? Centro de massa. Bom, como isso aqui está em área, eu quero calcular o centro de massa dessa área. Então o que eu faço? Eu pego as áreas... as áreas e multiplico pelos raios. É isso? Não, desculpa, pela distância do centro de massa. Distância do eixo, no caso. No caso, a área 1 é toda essa área daqui vezes 0. Por que 0? Porque aqui... Eu vou colocar o x centro de massa, porque pensa... No y, isso aqui meio que balanceia com isso daqui. Então o y vai ser, obviamente, aqui. Agora o x não. O x vai estar em algum lugar por aqui. E eu pego a área 2, só que eu coloco negativa. A área 2 é a área do buraco. Vezes o centro dela. No caso, R sobre 2. E divido pela subtração das massas. No caso, a soma das massas não, das áreas. No caso, a soma da área 1 mais o oposto da área 2. Certo? Então, mais menos A2. No caso, menos A2. Beleza? Isso aqui é o x centro de massa, beleza? No caso. Que o y aqui já é simétrico. Isso aqui meio que balanceia com isso daqui, então vai dar 0 no caso. Beleza? Então, beleza. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. E o x centro de massa, ele vai ser dado... vai ser negativo? Sim, vai ser negativo. Qual que é a área 2? Ora, menos π r sobre 2. Então, r ao quadrado por 4. Vezes r sobre 2. Dividido por... Qual que é a área 1? π r quadrado. Menos π r quadrado por 4. Corta o π. Corta o r quadrado. Esse aqui passa para cá multiplicando. E aqui multiplicando, no caso. Então aqui vai dar 3. Corta o 4. Aqui vai dar 4 menos 1 vai dar 3. Divide com 2 aqui. Centro de massa é menos r sobre 6. Portanto, o centro de massa do sistema, as coordenadas x, y, são x menos r sobre 6 e o y 0. Tranquilo? Beleza. Só um exercício para dar uma aquecida para entender como é que funciona. Beleza. Quanto tempo eu tenho? Tá, vou parar por aqui. Próxima aula, a gente deve terminar a teoria. Eu quis dar um exercício mais tranquilo aqui para vocês. Teoria bem tranquila de estática, tá? É isso, falou, abraço, é nóis e tchau.